Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Conversa com Batalha, este nosso encontro de todos os domingos pela manhã aqui na TV Atalaia. A nossa entrevistada hoje é a deputada Gorete Reis. Ela é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher e essa semana comemorou-se 10 anos da Lei Maria da Penha. Vamos conversar sobre este assunto com a deputada Gorete Reis. Claro, óbvio, vamos conversar sobre política. As eleições estão aí há cerca de 50 dias, em especial uma política muito acirrada, que é a política da cidade de Lagarto. Programa Conversa com Batalha no ar, a partir de agora com vocês. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. É com muita satisfação que nós estamos aqui no programa Conversa com Batalha, em nome da UNIT, Conhecimentos Sem Limites, e vamos conversar com a deputada Gorete Reis para todo o público de Aracaju, do estado, em especial de Lagarto, onde a TV Atalaia tem uma grande audiência. Deputada Gorete Reis, bom dia. Bom dia, Batalha. Deputada, tudo bem? Como é que está a deputada no período que antecede as eleições? É um período onde diretamente ela não participa por ser deputada e as eleições são eleições municipais, mas principalmente nas cidades do interior a rivalidade é muito grande e Lagarto não poderia fugir à regra. Vamos começar exatamente por aí. Como é que a deputada está nessas semanas que antecedem ao próximo pleito? Olha, o processo eleitoral esse ano é um período curto, né, Batalha? Ainda estamos aguardando a liberação de CNPJs, com certeza para divulgação de material e realmente iniciar a campanha. Então a gente sabe que é importante, né, a gente como representante, como parlamentar, nós temos diversos amigos aí que estão como pré-candidatos, que estão com seu nome em apreciação, seja para candidatos a vereadores, a prefeito, a vice-prefeitos, e a gente tem que dar uma certa assistência também a esses amigos, né, fazer presente, dar o apoio, né, em relação às atividades que eles vão desenvolvendo nos seus municípios. E Lagarto não é diferente, né? Lagarto é um local onde a gente tem familiares, inclusive, né, concorrendo também a esse pleito, como candidatos a prefeito, temos diversos, né, vereadores candidatos também, amigos, que a gente precisa estar enfatizando as visitas, né, um ano que a gente vê assim ainda um pouco de resistência, vamos assim colocar, do eleitor em relação a todo o processo político, né, que estamos passando no país, em toda a conjuntura que vem até mesmo de descredibilidade, né, falta de credibilidade, e a gente vê que isso tem que ter muito contato, conversar, mostrar toda uma história de vida dos seus que estão hoje, né, pleiteando, para que as pessoas realmente voltem a ter a confiança e a credibilidade nos candidatos, né? Então a gente precisa realmente intensificar essas visitas e eu acho que a partir daí as pessoas vão fazendo uma avaliação dos nomes das pessoas e com certeza alguém vai ter que ser eleito e a gente espera realmente que a população saiba escolher, que não fique só naquela de depois reclamar, de falar, porque isso ou aquilo em relação aos seus representantes políticos, mas somos nós efetivamente quem escolhemos. Olha, a deputada Gorete Reis agora, ela foi de uma felicidade muito grande quando fez uma análise sucinta do momento e da importância de você comparecer às urnas no próximo dia 2 de outubro e escolher o seu representante para que depois não fique reclamando, né, deputada? Verdade. Que é muito comum, primeiro, diante de todos os escândalos aí que tomam conta do país já há cerca de 10 anos, desde a época do mensalão com o senhor Lula, até Lava Jato, Petrolão, etc, etc e tal, aí a opinião pública jogou todos os políticos na vala comum, quando a realidade não é bem esta. Existem os políticos sérios, existem aqueles que não são sérios, como existe no nosso meio aqui, no meio jornalístico, no meio da medicina, no meio do direito, em todas as áreas. Existem os bons e os maus, ou seja, os honestos, os desonestos, os corretos e os safados, para ser bem na linguagem popular. Então, não é possível, principalmente
quando a eleição é municipalizada, como é o caso agora, que dentro de um município não exista o nome A, B, C ou D que possa representar uma garantia de uma boa administração. Por exemplo, e a deputada vai falar agora, Lagarto este ano deverá ter uma disputa diferenciada. A terceira geração dos reis, por exemplo, entra nessa disputa, porque o patriarca da família, Arthur Reis, foi sucedido por Jerônimo, aliás, terceira não, a quarta. Por Jerônimo, por Gorete, Sérgio, Neto, Fábio, né? E agora já vem Neto. o neto, Jerônimo Neto, que é candidato a prefeito de Lagarto, né, Gorete? É verdade. Então, você veja assim que a caminhada, né, da família, e desde o nosso pai, o Arthur Reis, ele tem se projetado com os filhos, agora os netos, agora o próprio bisneto. E a gente vê assim que é uma história política de credibilidade dentro da cidade, de confiança que tem esse agrupamento, porque a gente não faz política enganando as pessoas, né? Então tem a questão do fazer efetivamente, não só no período de eleição, mas em todo momento, do que é possível para investimentos e desenvolvimento dentro da cidade. Está aí o deputado Fábio Reis surpreendendo a todos, um jovem, mas que tem mostrado muita responsabilidade em angariar recursos e desenvolvimento dentro não só do município de Lagarto, mas de vários municípios dentro do nosso estado. E, com certeza, agora o neto do Jerônimo, né, que é o nosso candidato a prefeito no município, também terá todo esse apoio, não só por parte do deputado Fábio Reis, como também por parte da deputada Gorete Reis, que representa também o Legislativo Estadual, para que a gente possa unir forças e, com isso, conseguir mais e mais empreendimentos e desenvolvimento para a cidade de Lagarto. Então, será uma eleição realmente atípica e eu quero, dentro desse espaço democrático, abrir o espaço, o programa Conversa com Batalha para os demais candidatos lá, porque nós teremos confirmado Rosendo, encontrei inclusive com ele essa semana aqui em Aracaju, que é o filho do Cabo Zé. Imagina a arruaça no bom sentido, a zoada, o barulho que Cabo Zé não irá fazer com o filho candidato. Teremos provavelmente também o filho de Valmir da Madeireira, então quer dizer, será uma eleição diferente, onde a juventude terá participação decisiva, mas os mais velhos, os coroas, estarão por trás, né, Gorete? Com certeza, eu acho que serve vamos dizer, a garra, a determinação do jovem empreender e inovar, e a experiência do, né, não digo do velho, porque eu não me considero velha, né? Não, mas aí eu não coloquei você, não. Coloquei os cabelos brancos de Jerônimo, coloquei a careca do Cabo Zé, também a careca está ficando bem careca do Valmir, você não. A experiência e a vivência, com certeza, de todos, né, para poder, conseguir fortalecer e fazer realmente uma boa gestão. Isso é que o povo precisa e o povo merece, com certeza, essa resposta dos seus políticos. Eu acho que Lagarto e Itabaiana possuem as políticas mais acirradas, né, nesse período, nos pleitos, e isso já é muito tradicional. Já vem verdade. Isso já vem nas redes sociais, os grupos, é coisa assim que realmente, às vezes, até assusta a forma como as pessoas afrontam o outro, agridem o outro, né? E esquecem que você convive dentro do município, que todo mundo conhece todo mundo é amigo, mas no período parece que esquecem as amizades e vai todo mundo para o apelo, né, das agressões, e às vezes acaba que você destrói até determinadas amizades. Isso é importante que a gente saiba distinguir, né, o que é um processo político, né, e cada um vai, lógico, defender, igual time de futebol, cada um vai defender o seu, vai torcer pelo seu, mas não precisa entrar, às vezes, nessa degladiação, como a gente vê, né, com tantas calúnias e inverdades que se tenta jogar nas redes sociais. Embora outras lideranças, com o passar do tempo, surjam, mas aquelas rivalidades tradicionais permanecem, como é o caso de Lagarto, embora a rivalidade civilizada, dos reis com os ribeiros. Em Itabaiana ainda permanece, embora novas lideranças tenham surgido a partir de Luciano Bispo, mas existe uma rivalidade muito grande com Chico de Miguel, todo aquele pessoal. Hoje é Valmir, apesar de Valmir de Francisquinho, dizendo melhor, mas já existia aquela rivalidade com Luciano Bispo, que hoje tem o irmão candidato. Nós vamos abrir espaço também ao povo de Itabaiana. Agora, dando uma do fofoqueiro Nelson Rubens, e em algum tempo alguém dos ribeiros já namorou com os reis, não, né? Que eu tenha conhecimento, não. Porque senão o bicho pega com os velhos, pelo menos com os velhos, né? Que eu tenha conhecimento, não. Mas se bem que no início, num processo dentro do município Lagarto,
Não existia inimizade entre o Ribeirinho e papai. Né? Isso foi a partir do momento que Dionísio, né, que era compadre do meu pai, lançou ele como candidato dentro do município, aí foi que começou a criar essas competições, essas rivalidades, e aí realmente ficaram, hoje não são inimigos, mas no período eram adversários, vamos usar a palavra correta, políticos. Né? Você senta em uma mesa, Jerônimo senta em uma mesa para tomar um cafezinho com o Cabo Zé? Senta. Já foi pior esse relacionamento hoje. Acho que a evolução do tempo, né, vai fazendo com que as pessoas saibam distinguir e diferenciar determinadas atitudes. Né? Então, acho isso importante, é o crescimento, né, da classe política. É, né? lógico. Muito bem, eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Estamos aqui em nome da UNIT, Conhecimento Sem Limites, e retorno conversando aqui com a deputada Gorete Reis. Aguarde. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade. Muito bem, programa Conversa com Batalha, neste domingo, conversando com a deputada Gorete Reis. Deputada, como é que a senhora, mesmo a senhora não participando diretamente desse processo eleitoral, como é que vê essa série de mudanças aí da legislação, redução de tempo, antes era 20 minutos, agora passa a ser 10 minutos, mas em compensação também, antes os proporcionais tinham 3 dias e os majoritários também, hoje toda semana toda, muita restrição, muita proibição daqui e dali. Como é que a senhora vê essas mudanças? Batalha, a reforma política que eu acho que a população brasileira esperava não foi essa que efetivamente aconteceu, né, para esse pleito eleitoral. Nós temos muita coisa ainda a avançar, pelo menos eu acredito que tem que pensar em puxar o mais rápido possível essa discussão no Congresso, em relação à questão de unificar as eleições no mesmo período, todas elas no mesmo período. O país, com tanta crise, com tanta dificuldade, não aguenta 2 em 2 anos estar fazendo uma campanha política, onde você poderia unificar todo esse processo eleitoral. A questão das coligações em relação a quem efetivamente é eleito, em relação ao número... Às vezes você tem voto e você não efetivamente é eleito por conta de um coeficiente eleitoral. Então, tem muitas coisas assim que precisaria, se o voto vai ser distrital ou não vai, se a lista é fechada ou não é. Então, eu acho que tudo isso tem que ser discutido com a sociedade. Ver realmente como é que pode ser feito um processo mais democrático possível. Garantia, inclusive, na questão da mulher, que a gente está falando na questão da mulher também, seria importante essa garantia de vaga para a mulher, até para que ela possa ter dentro da igualdade de gênero, maior participação. O número mínimo? Você tem os 30% que você tem que ter dentro da coligação, mas efetivamente são colocadas mulheres só. Das vagas, você não tem a garantia da vaga, né, da vagância, como a gente vê em muitos países hoje, não só, né, na Europa, nos Estados Unidos, como você vê inclusive na América do Sul. Você vê países que conseguem, né, evoluir na participação feminina, com mais de 30%, 50% delas dentro dos espaços políticos. E aqui nosso número é bem insignificante. Se você vê, a grande maioria, às vezes, nem tem presença em algumas câmaras, né? A nível do Congresso, em torno de 10% de participação feminina. Então, acho que você perde um pouco dessa competitividade em relação à igualdade de gênero. Não em relação à mulher que é superior, não, ao homem, mas pela questão, inclusive, de igualdade nas discussões políticas, né, que diz respeito a algumas políticas públicas voltadas à mulher, que ela também precisa estar participando, precisa estar envolvida também. Acho que estimular, ela não pode ser colocada só como preencher vaga, mas muitas das vezes é aquela chapa laranja, que ela não vai nem à frente, é só para preencher o coeficiente dentro daqueles partidos, né? Então, não dando condições, não dando possibilidade, efetivamente, dela ir, acaba que desmotiva a mulher. A mulher, ela tem uma jornada de trabalho muito superior, muitas das vezes,
as atividades do homem, porque ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar, ser uma excelente profissional. Então, tem diversas outras atividades que ela faz paralela à atividade de trabalho, e para ela se envolver numa atividade política, galgar algum cargo público, muitas das vezes ela se sente já cansada, desmotivada, né? Porque sabe que muitas das vezes todo o contexto político é muito mais desenvolvido para abraçar e conseguir êxito ao homem, porque ele tem muitas outras facilidades, às vezes, de concorrer ao pleito. Então, essas reformas que precisam acontecer, eu acho que vai fazer com que a gente tenha no futuro, né, realmente um processo eleitoral mais democrático, mais participativo e mais igualitário. Hoje, a reforma que aconteceu, ela tenta, né, eu percebo assim, que ela tenta dar um pouco mais de igualdade e competição, porque antes você tinha empresários que, né, depositavam recursos de determinados candidatos, porque tinham interesse. Hoje você já vê que o jurídico já não pode mais financiar campanhas, né, de nenhum partido. E aí você vai conseguir, né, com o limite hoje que tem dentro, inclusive do gasto, dependendo do cargo e da população, você tem um limite para você gastar dentro da sua campanha. Então, tenta fazer com que exista uma igualdade em relação à competitividade, para que realmente o eleitor não se deixe influenciar, às vezes, por outras formas que não são as corretas no processo de escolha do seu representante, e passa a ser realmente o olhar de quem é, o que efetivamente ele tem de proposta, qual é o grau de envolvimento que ele tem para com aquela comunidade, porque às vezes acontece de vocês verem determinados candidatos que saem de uma cidade, vai para outro candidato naquele pleito que não tem conhecimento nem do que é o município. Eu iria falar exatamente, né? Então, isso agora. Mas aí a culpa são dos políticos. Dos políticos, são dos eleitores que às vezes também não fazem essa análise, né, não, em mas relação quando eu digo a são isso. dos políticos, por exemplo, que se já tivesse passado, que eu sou totalmente favorável, o voto distrital, isso acabava. Verdade. A outra coisa, voto de legenda, que eu acho, sinceramente, algo abominável. É inconcebível, e nós já tivemos exemplos assim, grandes em Aracaju, o saudoso Pedrinho Valadares, em 2 eleições ficou na casa de 60 mil votos para deputado federal. Olha a dor que dá. 60 mil votos para deputado federal. Em uma das eleições entrou com 20 e poucos mil votos João Fontes, e na outra entrou também com 20 e poucos mil votos Irã. Nada que desmereça Irã nem João Fontes, muito pelo contrário, quando exerceram os respectivos mandatos de deputados federais, eles tiveram grande atuação lá, mas aqui diferença de 40 mil votos de um para outro. Eu já fui vítima disso também. Você Na também, minha primeira campanha eleitoral, eu fiquei como suplente. No total de votos, né, de todos os deputados, eu fiquei na classificação no 16º lugar, e não entrei por conta do coeficiente eleitoral em relação às legendas, né? Então, veja, eu também já fui vítima disso. Então, aquela coisa, você às vezes tem o voto, tem a escolha da população em relação ao seu nome, mas por outras amarras, né, dentro da justiça, né, eleitoral, nossas leis acabam que inviabilizam realmente a vontade popular, né, de exercer o cargo. Eu não entendo, Gorete, porque são os próprios políticos, no caso, no atual mandato na Câmara Federal, tem um sobrinho seu lá, que é o Fábio. São eles mesmos que legislam e terminam prejudicando a si próprio. É isso aí que eu fico sem entender. Financiamento de campanha também, hoje aí, eu acho que eles só vão sentir, porque essa eleição agora, do dia 2, será a primeira colocadas essas modificações em prática, mas eles vão sentir lá em 2018 as modificações que eles fizeram. Aprovaram. Né? Aprovaram, porque o fundo partidário é reduzido, o valor é pequeno. Vamos deixar de ser hipócrita aqui, fundo partidário não dá para eleger ninguém. O que o candidato a vereador possa vir receber do seu partido, da sua executiva municipal. E que vai municipal. Efetivamente para o município, para o fundo partidário municipal, muitas das vezes é no nada. Às vezes até nem repassa, porque não dá e acaba que não tem estrutura nenhuma para ele, às vezes nem confeccionar o seu material de divulgação, né? O santinho, como a gente chama, né? Então fica difícil. É uma situação que, acho que em 2018, eles vão dizer assim, que besteira nós fizemos. Então é isso que eu digo, ainda precisa realmente pensar numa reforma política, agora uma reforma política realmente séria, né? Que não fique nos interesses de A, de B, ou de grupo A, ou de grupo B, porque tem aquela coisa, para que tanto partidos no nosso país? Né? Então, muitas das vezes, isso serve muitas das vezes para atrapalhar o processo eleitoral do que efetivamente consolidar, né, um Congresso forte, né, um Senado forte, uma Câmara forte. Eu acho que a gente poderia reduzir
bastante, né, o número de partidos dentro do nosso país, e com isso a gente ter talvez um processo muito mais sério na hora da escolha dos seus representantes. Perfeito. Deputada Gorete Reis, 10 anos da Lei Maria da Penha, e a deputada, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, participou de um evento realmente muito bonito que ocorreu essa semana. Verdade. Na quinta-feira, Batalha, nós tivemos a oportunidade, junto com todos os deputados que fazem a Frente Parlamentar, de comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha, data essa que foi do dia 7 agora de agosto, onde se comemora seus 10 anos, e a gente vê assim que foi uma história de uma mulher que foi vítima, né, de violência pelo seu próprio marido, que é a Maria da Penha, por isso que o nome da Lei 10.340 é chamada e conhecido por todos como a Lei Maria da Penha, porque foi ela quem foi lutar, foi buscar efetivamente os seus direitos, né, porque ela colocava que da forma que estava na nossa legislação naquela época, não tinha uma penalidade qual deveria ter, até por ela hoje estar paralítica, hoje ela está numa cadeira de roda, vítima de uma violência causada pelo seu próprio marido. Então, ela realmente queria fazer justiça, né, que outras mulheres não passassem pelo mesmo constrangimento de dor e de ver, muitas das vezes, sem efetiva ação, né, de punição em relação ao agressor, porque a nossa legislação era falha, né? Então, hoje a nossa legislação é considerada como a terceira pela própria Organização Mundial, pela própria ONU, né? Ela coloca como a terceira melhor do mundo, né, em relação à efetividade que ela tem de proteção. É lógico que se a gente for olhar, avançou muito, mas ainda temos muito mais a avançar. Hoje você já pode usar, né, dos benefícios da lei para poder realmente estimular as mulheres a denunciar e a procurar justiça, a procurar os seus direitos, e a gente com isso vê que os dados estatísticos têm crescido, não quer dizer que aumentou o número de violência, mas que as mulheres saíram, né, da mordaça de não procurar o serviço para denunciar, e hoje elas buscam porque elas sabem que vão ter o amparo e a proteção por parte dos órgãos públicos em relação à sua defesa. Agora, eu tenho entrevistado ao longo dos programas delegados, grupos vulneráveis e tal, e a gente observa um detalhe: ainda é muito grande o número de mulheres que denunciam as agressões que sofrem dos maridos, dos companheiros, etc. e tal, e poucos dias depois, com medo ou por arrependimento, querem retirar a queixa, e isso hoje não é mais permitido, né? Isso. Uma vez aberto, legislação abriu lá, o processo, vai dar, né, prosseguimento ao processo. Agora, eu tenho um amigo que está aqui, inclusive, que apanha toda semana da mulher. Como é que pode fazer aí? Não pode, né, Hugo? Pode inverter, não, a situação. Tem sim. Você sabe que tem mulher brava. Tem né? Tem casos, a gente não vai dizer agora, é lógico que não vai enquadrar na lei da Maria da Penha, mas tem outra forma dentro da legislação também de ampará-lo, de protegê-lo também. Mário da Penha. Bota mas, aí. Infelizmente, é o contrário que acontece, maior ocorrência. Claro. Né? Então, a gente tem eu estou brincando, mas estou falando a verdade. Eu conheço os dois que apanham. Viu, Batalha, que a gente tem que ver assim, que muitas das vezes, pela própria formação da nossa sociedade, muito machista, ainda aquela cultura que o homem, a mulher é propriedade, né, que ele manda, que ele faz, né, e essa questão, muitas das vezes, é aquela história de, porque tomou umas a mais e estava de cabeça cheia, ou porque estava com ciúme, mas nada disso justifica. Eu acho que tudo se resolve no diálogo. Então, a gente tem que fazer com que nós mulheres, principalmente, que educamos os nossos filhos, que a maior parte do desenvolvimento dele é feito pela mulher, seja como professora, seja como a mãe dentro de sua casa. Então, a gente que tem, muitas das vezes, colocado para o próprio filho essa sociedade de reprodução ainda de uma sociedade machista. Então, a gente precisa mudar essa assim, forma homem não chora. Homem não chora. Criança vai, homem não chora, isso, né? Então, a gente tem que ver que todos os dois têm sentimentos, todos os dois têm a mesma forma de reação e que tem que ter a igualdade no processo de educação e de formação desse jovem. Então, acho que esse lar que a gente quer que realmente seja um lar mais de harmonia, de convívio, né? Que a criança, ele cresce num ambiente, né? Desenvolve aquele ambiente onde ele vê que o pai bate na mãe todo dia, que agride a mãe verbalmente todo dia, ele vai casar futuramente e vai fazer o mesmo com a mulher, porque ele viu isso o tempo todo na criação dele. Então, ele acha que aquela conduta é uma conduta normal, né? De conviver em uma sociedade. Então, a gente precisa mudar essa forma e educando os jovens, mostrando, né, a diferença de como tratar e de como respeitar, a gente vai conseguir, pelo menos que essa nova geração
tem um outro olhar e uma forma de reação diferente do que a gente ainda vê hoje na nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Mas a cultura machista de antigamente realmente não era fácil. Eu mesmo ouvia de meu pai assim, se eu chegasse em casa dizendo que briguei na escola, isso na época de ginásio e tal, bateu ou apanhou, porque se apanhar e chegar em casa reclamando, apanha de novo, né? E Jerônimo deve ter ouvido isso do velho Arthur. Com certeza, né? Né? O velho Arthur, então, aquela forma rígida, né, de criar, né? Então, de administrar. Isso era a forma normal para eles, né? Se bem que, viu, Gorete, eu vou e volto. Aquela forma, tudo bem, tinha os excessos, as agressões, que pais, até tinham o direito de bater na gente, não é verdade? Puxar a orelha e tal, mas a marginalidade era quase que zero. Verdade. Né? Verdade. Com a liberalidade. Existia mais respeito na família, né? Com a liberalidade, principalmente, com a liberdade. Pelo temor, pelo medo, a gente tinha mais receio de fazer determinadas condutas e atitudes. Eu estou indo até remando contra a maré quando eu digo isso, mas é a verdade, com a liberdade que a censura permitiu, principalmente as emissoras de TV, com os exemplos que a gente vê, com os filmes de violência, com as novelas que a gente vê aí uma garotinha. E hoje, com as redes sociais, aí a coisa realmente, se não houver um freio, é daqui para pior. Né? Acho que tudo precisa realmente repensar nesse processo de educação. Hoje, com os meios de comunicação muito mais rápidos, em minutos você sabe o que está acontecendo no mundo, né? Então acaba que muitas das vezes aquilo que a gente quer que propague o bom, o bem, acaba que não é efetivamente da forma que a gente gostaria. Deputada Gorete Reis, satisfação muito grande recebê-la aqui no nosso programa, no programa Conversa com Batalha, neste encontro dominical. Transmita a toda a população lagartense o nosso abraço, a cidade que eu tenho um carinho muito grande. Já tive a oportunidade, enquanto secretário de esportes do último governo de João Alves, colaborar com aquela cidade, com a renovação de praças esportivas e tal. Então, eu tenho um carinho muito grande com a galera aí da cidade de Lagarto. Obrigada, Batalha. Obrigada também. Chegamos ao final do programa Conversa com Batalha de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus no próximo domingo. Um abraço e até lá. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br/transferência externa. Faça sua transferência externa e bem-vindo à universidade.